Para gravar, tá bom, pessoal? Beleza. Só pôr para o pessoal aqui que a gente está aguardando. Bem-vindo, bem-vinda. Quem está chegando, quem está voltando, enfim, a gente está retomando as atividades do Lab Tessituras. Também para fim de registro, né? E para quem está entrando agora ou assistindo agora, que o Lab Tessituras é um projeto meu, Bruno Soares, com a Mariana Ortega, né? Onde é um espaço onde a gente iniciou em 2025 a partir do livro do Joel Dor, que é a obra que a gente está estudando junto para pensar a questão do diagnóstico, para pensar a questão da estrutura, para pensar amarrações sintomáticas. Então, se você está chegando agora, seja aqui no encontro, ou se você estiver assistindo, boas-vindas. E, né, vamos voltar em 2026 e finalizar essa leitura, que é muito boa. Tem gente que está relendo esse livro com a gente, então é sempre muito bom a gente retornar à leitura com novas perspectivas, né, e novas interlocuções. Eu acho que aqui é interessante que vocês se sintam à vontade para interagir, para falar, fazer provocações, né? Perguntas também são bem-vindas, mas acho que colocações são interessantes, né? Colocações também em forma de pergunta, né? Mas no sentido de reflexão, né? Acho que deixa mais rico e a gente pode também trazer um pouco mais essa leitura para uma leitura prática da clínica, né? Trazer exemplos e tudo mais, acho que fica mais também palpável entender isso que a gente está estudando, que é tão complexo. E acho que é interessante a gente, antes de iniciar e ler mais profundamente aqui, né, ou ler diretamente a neurose obsessiva, a gente começar falando um pouquinho do que foi a finalização da histeria, né, pegar o gancho da histeria para entrar na neurose obsessiva. Eu estava revendo algumas coisas no Freud, né, e ele fala que a neurose obsessiva é uma dialética com a histeria, né, então não tem como a gente falar de neurose obsessiva sem pensar a histeria, né, e acho também importante retomar um pouquinho o que foi lá nos primeiros encontros, que o Dor vai falar sobre a questão da estrutura, de que a gente não está falando que neurose e histeria são estruturas, o que a estrutura é a neurose, né? A neurose obsessiva e a histeria são formas de subjetivização em relação ao desejo, né? Então, a gente estudou agora a histeria, e o desejo na histeria é um desejo sempre insatisfeito. Não o desejo em si, mas é uma construção fantasmática do histérico ou da histérica que coloca para si que o desejo é sempre insatisfeito, né? Enquanto no obsessivo, a gente vai ver nessa dialética que o obsessivo é impossível esse desejo, né? Então, a gente está falando aqui de uma estrutura, mas não é nesse sentido fechado da coisa, né? Uma pessoa histérica, outra pessoa obsessiva. E não é isso, né? São posições. A histeria e a neurose obsessiva são posições diante da neurose, que é a estrutura em si. Você gostaria de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa nisso, Bruno? Que acho que pode ser bem... Ponto de retomada do ano passado, das nossas trocas, uma frase que acho que a gente usou bastante, que o Dor diz em relação à estereotipia do desejo, né? Então, a leitura estrutural ou a leitura de estruturas trabalha com essa noção de uma estereotipia do desejo, no sentido de que nos primeiros anos de vida nos marca de tal modo que se organiza numa certa estrutura, numa determinada estrutura. E tem um conceito clássico da psicanálise que eu acho que eu gostaria de trazer junto para pensar, fixação, né? Se a gente for pensar a estereotipia não é justamente uma fixação em modos de desejo, né? E o que vem na clínica, a estereotipia pode parecer uma coisa meio uma incógnita. O que é estereotipia, estereótipo, e todo o risco também da gente pensar os estereótipos no mundo de diagnósticos à la DSM, e que, às vezes, nós psicanalistas também caímos nessa, não estamos fora desse mundo.
Mas eu andei pensando nesses últimos tempos a ideia de fixação, como que o nosso desejo fica numa fixação com formas específicas de obter satisfação direta e de obter satisfação indireta via do sintoma, que é sofrimento, mas também é satisfatório, tem algo da satisfação. Então, para além de cada um de nós seguir uma linha estrutural, estruturalista, né, que é a que o Dor trabalha, que a gente tem estudado, mas eu acho que pensar contribuições para pensar as dimensões clínicas da histeria, da neurose obsessiva, da perversão, do autismo, acho que pensar em termos de fixação ajuda a gente até ter um lastro com a nossa clínica diariamente, e também o quanto de sofrimento há na fixação, né? Acho que se você for retomar Freud, a fixação tem um motivo de ser, claro, acho que isso é importante, por isso que Freud não é um moralista, tem um porquê a gente se fixa, tem uma fixação nas coisas, ao mesmo tempo isso também produz sofrimento, né? Então acho que comentar esse aspecto, que acho que pode deixar um pouquinho mais interessante a nossa leitura daqui em diante, né? Da retomar a histeria para pensar, para não, e também pensar a estrutura obsessiva, que é a última parte da obra do Dor. Bem colocado, Bruno, essa questão da fixação, e você falou do sintoma, que, retomando, né, esse início da leitura, porque não é sobre a gente ler sintoma, né? Quando a gente escuta uma estrutura e a posição da estrutura, que pode ser histérica ou obsessiva, não é pela via do sintoma, né? Porque a construção do sintoma é aquela relação que o inconsciente faz de compromisso para lidar com o sofrimento. E podem ser diversos a forma de sintoma e construção de sintoma, são singulares, né? Mas é isso que o Joel Dor vai trazer aqui, que a gente escuta alguns traços, porque saber de que estrutura a gente está lidando, essa estrutura não, a posição do desejo, que é histérica ou obsessiva, leva tempo, porque a gente tem que ir chegando no desejo, e para isso a gente tem que passar por vários sintomas e defesas para chegar no desejo. Então não pode ser precoce esse lugar de, estou lidando com uma posição histérica, mas a gente escuta alguns traços que podem nos ajudar na direção do tratamento, para a gente saber mais ou menos por onde a gente está caminhando, né? E pensando em posições, eu acho que você também fala bastante isso, Bruno, eu sou muito de acordo, porque eu acho que posição também não deixa num lugar, falando da fixação, né? Quando a pessoa consegue sair de uma fixação, ela pode fazer com que esse desejo ganhe novas formas de posição subjetiva. Por isso que análises longas, muitas vezes a gente vê um analisando que veio com uma neurose obsessiva e, de repente, já está apresentando lugares histéricos do desejo. Pode ser que ele esteja conseguindo se deslocar, né? Mas alguns analisantes estão muito fixados. É aqueles que a gente vê os traços obsessivos ou histéricos muito fortes, né? E acho que a gente pode pensar nessas fixações, né? Isso é muito importante, isso que você trouxe. Para a gente colocar nas nossas leituras, né? E acho que entrando, né, se a gente já puder iniciar, já tem pessoal aqui, né? Sejam todos bem-vindos quem entrou agora há pouco, né? Vamos começar, então, a leitura da neurose obsessiva, né? Então, a gente está no capítulo A Problemática Obsessiva. Eu vou transmitir aqui para o pessoal acompanhar. Ah, boa. E me digam aí se está aparecendo, se está tudo ok. Aqui está aparecendo. Perfeito. Então, o primeiro capítulo é a problemática obsessiva. Eu vou regular para ficar um pouco maior o texto. Deixa eu aumentar mais um. Não, aí foi muito. Tá. Beleza. Acho que aqui fica melhor a visibilidade, né? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Ele diz assim: como fiz para com as perversões e histeria, abordarei a estrutura obsessiva a partir do processo de atualização do desejo do sujeito diante da função fálica. Tradicionalmente, no campo psicanalítico, apresenta-se muitas vezes a estrutura obsessiva como uma organização psíquica
que teria a particularidade de ser, de muitas maneiras, oposta da histeria. Lembra? Dialética do Freud, né? Isso que eu ia apontar para quem está chegando aqui, tem uma discussão que talvez vocês já conheçam, talvez não, e que a gente fez nos encontros anteriores, que é nomeada da dialética do ser e do ter. E a função fálica é justamente toda essa dialética, que esse pedaço de carne, que tem uma alma, uma psique, que somos nós quando nascemos, lidamos com essa relação fálica, onde os pai, mãe, ou cuidadores, enfim, vão assumindo função materna, função paterna, e nisso vai se relacionando a relação do desejo aliado à função fálica, havendo uma dialética do ser e do ter, que é o que está apontando aqui, né? Então, se você não conhece muito, o que a gente sugere é que volte para os encontros anteriores que a gente falou sobre isso. Se eu não me engano, é no final da primeira parte, o começo da segunda parte, mas eu não tenho certeza. Só para demarcar, se você estiver um pouco perdido, perdida nesse assunto, que é muito importante, porque é no movimento do ser e do ter que vai se constituindo essa fixação ou essa estereotipia do desejo, né? Isso mesmo, Bruno. Eu gosto que o João Dória, ele dá umas palavras para a gente se lembrar, né, que ele fala que a histérica, ela é a militante do ter, né? Então, isso é uma referência para a gente, né? Dessa dialética de onde a histeria está localizada, que é na questão do ter, né? Eu nunca tenho, eu tenho que ter, e o obsessivo, ele é um nostálgico do ser. Não que ele não tenha passado para o ter, ele passou, porque ele é um neurótico, né? Mas ele fica na nostalgia de que ele ainda é, né? Então, nos nossos encontros anteriores, a gente fala, porque eu tenho essa leitura do Joel Dor, né? E para quem se interessa, eu tenho lido junto com a leitura do Dor, eu tenho lido o livro do Complexo de Édipo do Nasio, que é bem interessante também. Vamos lá. Por mais cômodo que seja esse tipo de perspectiva, nem por isso deixa de ser ambíguo. Essa oposição não só é relativa, mas também bastante inadequada. Apoia-se apenas na base de certas observações fenomenológicas e, de alguma forma, em traços estruturais. A principal dessas... Vamos ver aqui. Tem Oi, gravação aqui? Sherazade. Tem sim. Eu ou a Mari, depois a gente sobe lá no grupo, no final desse encontro, o link da playlist com as gravações, todos os encontros estão gravados, sim. Tá bom, obrigada. A principal dessas observações consiste em pôr em evidência uma ocorrência específica que poderia dar crédito a esta oposição. Ao contrário do histérico, o obsessivo sente-se amado demais pela mãe, enquanto na histérica ela sente que não foi amada o suficiente, né? Por isso que fala que é uma oposição. Se bem que esse fato pareça incontestável em todas as problemáticas... Simples. O sente-se, para mim, está em itálico, enfim, não sei se é coisa da minha cabeça, está, inclusive, mais ressaltado, eu considero muito importante. Porque não é, como algumas pessoas, e é muito comum alguns psicanalistas, talvez no início, falar que foi amado. Uma coisa, então, é me sentir mais amado, amado demais, e perdi, não tenho, daí o nostálgico do ser, e outra é eu sentir que não fui amado o suficiente, eu deveria ser mais amado, e não tenho esse amor. Então, o sente-se é muito importante, né? E, lógico, isso está falando do quê? Da fantasia de cada um, da fantasia singular. Então, eu destacaria o sente-se para não fazer uma leitura que eu, particularmente, acho pobre, de falar, se a mãe amar muito, vai virar uma coisa, se amar pouco, vai virar outra, né? Porque não é exatamente o que é feito, mas como nós nos sentimos. Né? Só queria salientar o sente-se. E como a gente interpretou, né? Acho que isso é interessante, né, Bruno, você colocar a fantasia. Eu coloquei agora há pouco que não é sobre o desejo ser insatisfeito na histérica, mas é sobre algo de uma fantasia que ela coloca como um desejo sempre insatisfeito. A fantasia são palavras minhas, tá? Mas, porque se a gente pensar que as nossas pulsões são sempre parciais,
elas nunca vão estar inteiramente satisfeitas. O desejo também nunca vai estar. Mas ele também não precisa ser insatisfeito, né? Mas a histérica, ela fantasia um desejo sempre insatisfeito. Né? Enquanto, agora, na neurose obsessiva, retomando, ele vai colocar como impossível, e a gente vai entender isso por quê. O sente-se, né, amado demais pela mãe. Se bem que esse fato parece incontestável em todas as problemáticas obsessivas, em nada constitui elemento pertinente que permitisse opor tão facilmente o obsessivo ao histérico. Prova disso seria tratar-se também de elemento conjuntural, muito frequentemente identificável em organizações perversas. Do ponto de vista do diagnóstico, não podemos apoiar-nos neste elemento de observação. Trata-se todavia... Acho que saiu a leitura, né? Eu vou continuando para a gente só não perder aqui. Do ponto de vista do diagnóstico, não podemos apoiar-nos nesse elemento de observação. Trata-se, todavia, de componente certamente valioso para a abordagem da lógica obsessiva. Pôr em evidência que o obsessivo é um sujeito que se sentiu amado em demasia por sua mãe. É apontar algo específico do ponto de vista da função fálica. De fato, o obsessivo se manifesta frequentemente como um sujeito que foi particularmente investido como objeto privilegiado do desejo materno, ou seja, privilegiado em seu investimento fálico. De onde essa fórmula já é evocada. Os obsessivos são os nostálgicos do ser. Aí, ó. Essa nostalgia tem seu principal apoio na lembrança, na lembrança de um modo particular de relação que o obsessivo manteve com a sua mãe. Seria, sem dúvida, mais exato dizer que sua mãe manteve com ele. Descobre-se sempre, na história dos obsessivos, a menção a uma criança que teria sido a preferida pela mãe, ou que, pelo menos, pôde, num dado momento, sentir-se privilegiada junto a ela. E isso também vai ser uma problemática que vai surgir na questão do obsessivo com a demanda, né? Com esse lugar de ser demandado. E que vai desembocar na analidade, ou na questão com a analidade, com o controle, né? Trazer uma... Vocês estão me escutando? Eu caí e retornei. Trazer uma citação do Proust, do livro Em Busca do Tempo Perdido, né? O Proust fala assim: a lembrança de coisas passadas não é necessariamente a lembrança de como as coisas eram. Eu acho que é muito bonito a ideia de lembrança, a própria ideia de passado que a psicanálise traz, e que o Proust está escrevendo Em Busca do Tempo Perdido numa certa lógica muito próxima do inconsciente, da memória, né, dos rearranjos e tal. E eu achei muito interessante isso. A lembrança de coisas passadas não é necessariamente como elas eram, né? A nostalgia traz isso. De uma investigação mais conceitual do termo nostalgia, é nostalgia de um passado que se supõe que teve. E eu acho isso interessante ao pensar nostalgia. Por isso que eu acho que é muito interessante o termo escolhido pelo Dor, né? Nostalgia, enfim. Eu queria só trazer esse complemento literário. Sim, Bruno, e é interessante quando você fala sobre isso do lembrar, que, de fato, a lembrança ela não é um fato em si, ela é linguagem, ela é como a gente interpretou, é como a gente conta, por isso que a análise funciona, porque a gente conta, reconta e reconta, a gente fala e vai mudando significante, vai mudando sentidos, e a gente pode mudar como a gente lembra, né, as coisas que nos acontecem, né. Nos jogos do desejo mobilizados pela lógica fálica, esse privilégio desperta necessariamente na criança um investimento psíquico precoce e preponderantemente que consiste para ela em se constituir como objeto junto ao qual a mãe supostamente irá encontrar o que não consegue encontrar junto ao pai. Em outras palavras, a criança é presa nessa crença psíquica. A mãe poderia encontrar nela o que supostamente espera do pai. E também, destacando uma palavra que ele colocou aqui, é uma crença psíquica, né? Ou seja, o que ele acredita que ele foi para essa mãe, né? Estamos aí confrontados com um dos pontos decisivos da aposta fálica na dialética de Piaget.
a passagem do ser ao ter, onde a mãe aparece a criança como dependente do pai, no sentido de que este último faz a lei do ponto de vista do seu desejo. Nós bem sabemos, trata-se aí de uma vivência psíquica pressentida e interpretada pela criança. Se o pai é suposto fazer a lei à mãe, é sob a condição de que a mãe, ela própria, é suposta a desejar o que não tem o que o pai possui. É a própria definição do investimento simbólico do pai que se trata, investimento este que se fecha com a atribuição fálica. É sempre neste deslocamento do atributo fálico que se efetua a passagem do ser ao ter. Né? Já que eu não sou, então eu posso tentar ter. O Eduardo comentou uma coisa que eu acho que também me veio um pensamento, acho que tem articulação com isso que a gente está lendo, que eu vou trazer. Eduardo, se você quiser falar, fica à vontade. Mas não sei, enfim, você colocou aqui, né? Interessante pensar que nostalgia não é saudade. A saudade vem como resíduo de um processo de elaboração de perda. Luto, né? Eu pensei em luto, não sei se é nesse sentido que você está pensando. A nostalgia abre espaço para o ressentimento. O que eu pensei, porque o que a gente está lendo sobre a dialética do ser e do ter é, de um certo ponto de vista, o que o Freud vai falar das teorias sexuais infantis, ou como a criança cria uma teoria sobre o mundo. As suposições é o que o Freud chama de teoria, né? Então, essas teorias, que são suposições de como as coisas funcionam, ele me quer, ele não me quer, ela não me quer, eu acho que é interessante, inclusive, como um processo próprio desse ter e deixar de ter, né, e de perda mesmo, né, e de alguma forma faz muito sentido, Eduardo, o que você apontou, e eu pensei como luto, né, na medida em que você tem a memória como se fosse uma lápide, por assim dizer, né, das coisas perdidas, né, enfim, evidentemente eu estou também pensando um pouco no Proust, né, em busca do tempo perdido, em busca sei lá, um arquivo das coisas perdidas, né, e a memória ser um pouco isso, desse processo de luto, que envolve essa dinâmica do que o Freud chama de teorias, ou seja, as suposições que nós fazemos diante do mundo para que a gente, enfim, tente entender como as coisas funcionam, como eu vou ter isso que eu quero, como que eu fujo de um desamparo, e por aí vai, né? Eu gostei muito desse comentário, faz muito sentido. Queria que tivesse associação livre. Pode falar, Carlos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Só pegando com o que a Mari falou mais um pouquinho atrás sobre a memória ser algo que a gente pode meio que editar. A psicologia fala sobre isso, que a memória ela é virtual, né? Não só a psicologia, a filosofia já falava um pouco sobre isso. E pelo fato de ser virtual, traz esse contexto da virtualidade, e realmente ela pode ser reeditada em análise, né? Enfim. Pode falar, Eduardo. Muito bom, Carlos, obrigada. E só antes de eu passar a fala para o Eduardo, legal isso que você trouxe sobre editar, né? Embora a gente edite a linguagem, né, não é um acontecimento, né? Mas a gente edita o sentido, né? E isso é um trabalho de cura de certos processos, né? Que nos marcam e traumáticos, né? Então, muito obrigada aí por ter trazido essa contribuição. E, Eduardo, seja bem-vindo. Eu queria passar a fala para você. Obrigado, Maria. Fui convidado ao convite do Bruno, né? Ele falou sobre isso, sobre essa comunidade. Eu comentei nesse sentido mesmo de pensar como a nostalgia ela abre assim para processos de ressentimento que vão carregar justamente um dos afetos que no Freud, o próprio Freud aponta que é central na neurose obsessiva, que é o ódio, que é a utilidade, né? Então, não acho muito interessante, né, quando o Jodó coloca aqui, né, que o obsessivo é um nostálgico do ser, porque não é saudade, porque ele não está falando assim desse processo de luto por uma perda, né? Muitas vezes o que se constrói é, na verdade, a de homem dos ratos, né? Ressentimento.
que é baseado justamente nesse afeto da hostilidade, da ambivalência em relação, inclusive, a essa questão do objeto da nostalgia, né? Que é um objeto ao mesmo tempo amado e odiado, né? Então, o que abre... o ressentimento é exatamente isso, né? Eu gosto muito de como o Nietzsche trabalha essa coisa do ressentimento, porque é realmente vai muito de encontro, assim como Freud constrói a ideia de neurose obsessiva, né? Essa coisa do sentir de novo. Eu gosto de uma definição que uma colega minha, Débora Damasceno, ela dá. O ressentimento é diferente da recordação, né? A recordação é passar de novo pelo coração, e quando Freud fala dessa coisa do repetir, recordar, né, elaborar, que é muito diferente do ressentir. Então, eu não sei se é por isso mesmo, mas eu gosto muito dessa coisa de dar atenção aos termos, porque eu acho que o Joel, ele não usa nostalgia por acaso, Freud também não usa recordação por acaso, quando ele fala do processo de recordar, porque não é simplesmente lembrar, não é simplesmente aquele lapso de memória que você tem quando te conecta com o técnico, que você fala, opa, peraí, lembrei. Não é. Ele está falando, recordar é outra coisa, né? Assim como nostalgia também não é saudade. Então, acho que o uso dos termos, né, a intencionalidade do uso dos termos, acho que é tão esclarecedora, né? Enfim. E se a gente pensar que o Freud, embora ele não foi um linguista, né, ou não foi estudar linguagem como Lacan, ele já diferenciava instinto de tribo, né? Que nós tivemos, o infortúnio inicialmente de chegar a uma tradução só como instinto, só depois virar pulsão para nós, né? Mas já em Freud as palavras já eram importantes, inclusive o nome dos ratos, né? Ele brinca muito com essa questão do nome, né? E você falou do ressentir e da palavra ressentir, né? De sentir novamente, já fazendo até um link com a neurose obsessiva, eu tenho estudado o ressentimento na Maria Rita Kell, né? E ela fala que esse ressentimento é esse sujeito que fica se pondo para sofrer, ele não esquece. Ele não se deixa esquecer. O ressentimento, o ressentido, ele não quer esquecer. Embora aquilo cause sofrimento, ele faz questão inconsciente de não esquecer o que aconteceu com ele. Quase de uma forma obsessiva, né? Então, tem muita comunicação entre isso que você trouxe do ressentido e da nostalgia e do obsessivo. Né? Muito bom, muito obrigada. Eu vou comentar um aspecto, Eduardo. Eu gostei muito, estou feliz de você estar aqui. Eu gostei muito da sua fala. Eu pensei na mágoa, né, como um elemento, um outro termo que indica esse ressentimento de uma permanência, né? E a questão das palavras, não sei muito, mas do recordar eu já li que é um passar pelo coração, como você falou, né? Recordes. Eu não tinha parado para pensar do ressentir. Não tinha pensado, né? A própria etimologia, a própria composição, prefixo, sufixo, vou dar uma olhada, mas eu acho que isso ajuda a gente a pensar. E aí, aqui no texto, pensando na questão da neurose obsessiva, a lógica do ressentimento, eu acho que é algo que ajuda muito, né? O que o Nietzsche desenvolveu, e depois a própria Maria Rita Kell vai muito para o Nietzsche, né? Para falar do ressentimento, o Freud, evidentemente, a própria psicanálise, mas o Nietzsche foi chamado de um dos melhores psicólogos ao lado de Dostoiévski, né? Psicólogos da alma humana, como muitos, até o Freud acho que retrata o Dostoiévski, pelo menos, como um grande psicólogo da alma humana. E aí a questão da nostalgia, diferente da saudade, acho que é muito bom. E até enfatizando o que eu falei antes, quando eu chamei da teoria sexual, de uma diferenciação importante entre algo exterior que ocorre conosco e como nós percebemos, ou seja, estamos falando da fantasia como a nossa realidade psíquica, né? Então, acho que isso é importante. É como cada um percebe as coisas que ocorrem com ela, e isso é a nostalgia, mais propriamente do que a saudade, né? Além do seu componente, que aí eu acrescentaria, de uma mágoa persistente.
que persiste. Aí a gente pode ir num termo, quem usa bastante isso é o Christian, para falar das psicoses, ou de um certo tipo de psicose, mas a coisa ele fala das patologias do contínuo, né? Nesses termos, talvez a gente possa pensar a neurose obsessiva como uma patologia da permanência, não do contínuo, mas da permanência. Eu acho muito, muito rica essa ideia que você traz, porque a coisa a Mariana disse, né? Não deixar esquecer. É isso, né? Não deixar esquecer, não vou deixar esquecer, né? E fica essa coisa assim o que me fizeram, né? A coisa olha, mas olha, isso, mesmo que ele não vá assim fazer uma vingança, mas essa coisa do remoer, né, essa atividade de remoer é muito típica, né? Porque eu não vou esquecer, uma das definições que o Renato Mezan dá na neurose obsessiva, ele diz assim, olha, a obsessão, ela é uma patologia do pensamento, né, que pode ou não ser acompanhada de uma compulsão, que é uma patologia da ação. Então, o próprio mecanismo, né, vai apontando, assim, eu gosto muito de como faz esse trabalho, porque ele trabalha da identificação não da semiologia clínica, mas do mecanismo. Então, são mecanismos, todos os mecanismos da neurose obsessiva que ele descreve, são todos mecanismos que apontam assim, para uma permanência da coisa. Seja o deslocamento, porque o deslocamento, você tira uma coisa daqui e coloca lá, e você não muda ela. Então, não é uma sublimação, que você tem uma transformação na meta pulsional, não. É um deslocamento, você tira de um lugar e coloca no outro, mas a meta pulsional ela continua exatamente a mesma, né? Você tem a formação reativa, que mantém, inclusive, a meta pulsional, você só muda a polaridade. Então, são todos mecanismos que apontam assim, para uma permanência mesmo, não para um escoamento, como, por exemplo, é o caso da histeria. Você tem um escoamento da tensão, né, da pulsão pela via somática, né? Não, realmente. E aí você bate isso com certas gramáticas que aparecem na clínica, né? Quando você escuta a neurose obsessiva, fala o quê? Ai, a minha cabeça cheia, né? Não consigo largar disso, olha, não consigo deixar de ficar pensando, não consigo deixar de, quando tem uma compulsão, não consigo largar isso aqui. Muito bom. E esse exemplo clínico também do Eduardo, né, da gente escutar quando a pessoa fala, eu não estou conseguindo tirar esse pensamento, né, isso fica vindo, é o descontrole, né, e tudo que o neurótico obsessivo quer é controle, então é claro que aquilo é muito doído, né. Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos continuar? Então tá. Eu não sei se eu já li, gente, eu vou ler de novo esse parágrafo, tá? Nos jogos do desejo mobilizado pela lógica fálica, esse privilégio desperta necessariamente na criança um investimento psíquico precoce e preponderante que consiste para ela em se constituir como objeto junto ao qual a mãe supostamente irá encontrar o que não consegue encontrar junto ao pai. Acho que eu já li isso, né? Será que estou mais para baixo? Da passagem do ser ao ter, faz a lei. Já li, espera aí. Que nós bem sabemos, trata-se aí depois da lei, do ponto de vista do seu desejo, foi quando eu intervi e a gente começou essa troca. Acho que a gente leu também, é sempre este deslocamento do atributo fálico que se efetua a passagem do ser ao ter. Ora, um deslocamento desses não pode se realizar senão na medida em que alguma coisa consequente foi significada à criança no discurso materno, declaradamente que o objeto do seu desejo, do desejo da mãe, é estritamente dependente da pessoa do pai. Somente a significação dessa dependência pode mobilizar a criança na dimensão do ter. E só lembrando, né, para quem não esteve nos outros encontros, que isso o Dor também coloca, que aqui ele está falando pai, mas não necessariamente é um homem ou é uma pessoa, né, é a função aqui, pode ser qualquer objeto que faça essa função para a mãe e para a criança. Por menos que em certas ambiguidades sejam significadas no discurso da mãe, a propósito da localização do objeto do desejo, a criança, então, poderá se instalar imaginariamente num dispositivo de suplência à satisfação do desejo materno. Aí está um ponto crucial na determinação da estruturação
obsessiva. Não se trata, por assim dizer, de uma suplência ao objeto do desejo da mãe. Se este fosse o caso, estaríamos em presença de linhas de determinações favoráveis à organização da perversão, ou mesmo de psicoses. Trata-se antes aqui da suplência à satisfação do desejo da mãe, que é diferente, né? Não do objeto do desejo, mas da satisfação. O que faz supor que essa satisfação foi designada à criança como falha. Toda ambiguidade evocada precedente reside junto em torno dessa dependência do desejo da mãe, e, malgrado ela, pode-se reduzir a duas significações que não se recobrem completamente. Tem De um lado, um ponto que eu acho que a gente vai continuar, mas acho que você demarcou, o Dor demarcou, você salientou também, que eu acho importante, a diferença da suplência ao desejo ou à satisfação do desejo. Pensando numa clínica da neurose obsessiva, ou casos onde a neurose obsessiva, uma amarração neurótica obsessiva é muito forte, eu percebo, não sei vocês, só costuma vir acompanhado de uma queixa muito constante do sentimento de ser engolido ou engolida. E eu acho que tem muito uma relação quando pensa, não é o objeto, porque sendo o objeto de desejo, você ainda tem um certo móvel, no sentido de transitar entre espaços, ao passo que quando você pensa que é a própria satisfação, você já está, e aí usar uma imagem do Lacan, engolido, como a mãe, que é o jacaré, a boca do jacaré, que se não tiver o pau, o falo, engole a criança, né? Então, eu penso um pouco essa dinâmica, nos casos de neurose obsessiva, que eu já atendo, eu vejo muito forte a constância de uma queixa de se sentir engolido, ou a queixa com alguma figura de ser engolido por algo, né? E esse algo geralmente é alguém muito bem específico e próximo, né? Enfim, e eu acho que isso pode ajudar a entender essa diferenciação entre a suplência ao objeto e suplência à própria satisfação do desejo da mãe. Eu acho que já tem um certo nível de absorção, né? De alguma forma já está absorvido quando é a satisfação. Não é o desejo que a mãe teria que fazer um movimento para, né? É a própria satisfação, parece que está contido dentro. Talvez uma metáfora da própria gestação enquanto esqueci agora o nome, quando a história bolsa, né? Enfim, esqueci o nome dessa bolsa. Mas, enfim, como se fosse metaforicamente esse engolir, né? Placenta. Na placenta, enfim, quando está no útero, um pouco isso. Uma metaforização de um outro cordão umbilical que precisa ser cortado, por assim dizer, né? Isso me parece comparecer com uma constância na neurose obsessiva. Muito Mas bom, aí... Bruno. Pode falar, Eduardo. Perdão, Mariana. Não, mas aí eu fiquei... Aí acaba uma pergunta, acho que muito, muito pertinente, né? Porque o Joel, inclusive, fala aqui, né? Algo que poderia levar à perversão ou à psicose. E aí a pergunta importante aqui é, então, qual é, ou como a gente faz, então, o diagnóstico diferencial? Porque algumas coisas, assim... Se a gente pega... Eu gosto muito desse exemplo da literatura, que é o Bentinho. Bentinho, você vê, principalmente nos capítulos finais, assim, você lê, assim, cara, esse cara tá alucinando. Então, você tá vendo Escobar na cara do próprio filho, né? E aí você pode até pensar assim, puxa, o que assim não o faz, então, um psicótico, já que existe esse elemento, né? E aí, quando você vê certas... isso, Dom Casmurro, Sherazade. Quando você vê certas manifestações de angústia na neurose obsessiva que parecem muito com delírios sistematizados, até paranoides mesmo, né? Porque a gente precisa, né? Acho que não é importante, nunca é importante deixar de salientar que a coisa do surto não é só na psicose, né? Você tem um surto psicótico,
né? Mas quem já viu Um Dia de Fúria lá com o Michael Douglas sabe muito bem que é um surto de outra ordem, né? Então, acho que... Assim como tem a loucura na histeria também. Exato, a loucura histérica, exatamente. São figuras que a gente, assim, deixa meio escamoteados. Eu acho que isso é importante a gente resgatar, inclusive, né? Então, Isso são manifestações de um sofrimento, não quer dizer que é só própria de uma estrutura, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, acho importante o que o Joel coloca a gente para pensar aqui. Qual é, então, o diagnóstico diferencial que pode fazer para neurose obsessiva e para psicose, ou para perversão, como eu coloco aqui, né? Uhum. E pegando esse gancho, o que eu estava também pensando aqui sobre essa diferenciação, né? Que ele diz, não é objeto do desejo, mas é a satisfação. Quando, no caso da perversão e da psicose, fica parado, preso num momento de ser objeto do outro, que é infantil, né? Enquanto na neurose obsessiva, ele tem muito mais está muito mais ligado a uma problemática fálica, eu satisfaço, né? Eu consigo. Fiquei pensando sobre isso, né? Nessa diferenciação. O obsessivo, ele acha, ou ele vai achar que ele encontrou um lugar fálico onde ele satisfaz, mas ele não é objeto, ele não está numa posição objetal, né? Mas uma posição fálica, né? Anderson, mutei o microfone. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Não sei, estou aqui tentando pensar o que é isso que ele diferencia, e de fato, o perverso, assim como o psicótico, eles ficam numa posição de objeto, né? Porque eles não entram na lógica fálica, né? E muitas vezes dependente, o psicótico, muitas vezes dependente de um outro, né? Para se manter na realidade, para se manter na linguagem. Bruno, você ia falar? Eu acho muito pertinente isso, né? Ensaiar aqui um pensamento com vocês em relação a isso, e eu vou tomar como exemplo clínico o Bentinho. Eu adorei, eu acho ótimo, e eu acho que, na medida em que se deparasse com um caso tal como o do Bentinho, para mim, seria escutar que tem algo, primeiro, que a perda da realidade, ou indícios do que chamamos de maneira mais simples no dia a dia de loucura, não é de uma estrutura, a Mari colocou isso, acho que é fundamental, mas que o próprio elemento paranoico do ver no filho, ver em todo lugar uma traição, a cara do Escobar, etc. e tal, que tem alguma ordem de sofrimento que remonta, que se organiza sintomaticamente a elementos possivelmente psicóticos, o que não significa que isso seja uma outra estrutura, né? No sentido de que uma mesma estrutura nós também movimentamos em discursos, né? Então, um certo discurso paranoico, delirante em relação a isso não significa necessariamente, e de uma maneira rápida, um erro de leitura, um erro de diagnóstico por parte do psicanalista. Aí o que eu acho importante é como esses discursos vêm, como esse discurso vai para o analista, endereçado, sobretudo, e com um tempo de escuta, a partir disso, tentar entender esse móvel, essa mobilização de discursos, para não... Porque eu acho que a estrutura é algo que leva muito tempo. Eu acho que, pela minha prática clínica, e lógico, com isso eu não esgoto, e nem pretendo esgotar essa diferenciação, né, na neurose obsessiva de uma leitura estrutural com a psicose, com a perversão. Mas, pensando em termos de estrutura, acho que leva tempo, e um único discurso, ou uma outra ocorrência, por si só, eu acho que eu não considero suficientes para definir uma estrutura, mas que, de fato, um caso que tenha um discurso delirante, um discurso como ciúmes, o ciúme é paranoico, o ciúme por si é paranoico. Então, acho que tem algo que tem um agenciamento paranoico, uma certa amarração com algum fato, algum sofrimento muito antigo que é despertado, e aí pensando os três tempos, né, passado, presente e futuro,
que a fantasia, mas não só os sintomas também amarram, né? Algo no presente que remonta a uma memória passada e que faz ter um medo ou também um desejo por algo no futuro, né? Que algo ocorra ou, inversamente, que algo não ocorra. Um anseio ou um medo, por exemplo. Então, a partir disso, eu acho que isso poderia dar algumas coordenadas um pouco mais sólidas e com escuta, mas ainda tentando contribuir com um grau de diferenciação entre algo que é neurótico e perverso, pelo menos, o psicótico eu vou deixar em suspenso num primeiro momento. Mas e a gente vai seguir o texto, mas antes, a diferença, me parece, da neurose, do que eu falei dessa queixa, do ser engolido, e a questão da perversão, me parece, é justamente a posição que se coloca a partir dessa queixa, porque isso pode ser uma queixa de um perverso numa cena, no sentido de tirar a satisfação daquele lugar e desbancar lugares, e um certo fetiche sendo colocado, de um certo ponto de vista, e não como sofrimento colocado, sofrimento, vírgula, como algo da ordem da culpa, de um mal-estar próprio da neurose. Por quê? Porque, de alguma forma, eu estou pensando o que o Freud fala, né, que o neurótico sonha em ser um perverso, só que ele não consegue. E então eu acho que tem uma questão que, inclusive, acho que o Lacan fala no Seminário 3, que tem de um lado neurose e perversão e do outro a psicose. Então eu acho que a própria relação entre perversão e neurose, ela tem diferenças, claros, mas eu acho que elas estão muito mais próximas destas para com a psicose, nesse sentido. Então eu acho que o neurótico, ele quer ser perverso, só que ele não consegue e sofre por esse querer. Então, me parece que esse processo do ser engolido produz nível, na medida em que ele está articulado, concernido, para usar um termo que o Lacan usa muito, concernido com Édipo, e há, por exemplo, o recalque disso, né? E aí o mal-estar que vem disso, me parece que esse é o lugar que esse discurso vem de uma neurose obsessiva, ao passo que na perversão ele não vem desse lugar. Isso não quer dizer que o perverso não sofra, mas não esse tipo de sofrimento vinculado ao Édipo, vinculado ao mal-estar de reconhecimento dessa relação incestuosa, né, do engolir. Não sei se, enfim, tentei elaborar um pouquinho. E Bruno, pegando um pouco um gancho do que você falou, né, que o neurótico ele quer ser perverso, e como a gente está estudando estrutura, né, acho que é até interessante colocar que o neurótico ele quer fazer perversões, porque mas ele não pode, ele tem recalque, né, ele tem uma moralidade, uma lei para seguir, porque existe uma diferença da estrutura perversa para perversões, né? Então, por que eu digo isso? Às vezes a gente pode receber um neurótico falando num discurso extremamente perverso ou em atos perversos, mas se tratar de uma estrutura neurótica. E não necessariamente analisando perverso faz atos perversos ou atos que nós consideramos perversos, né? Porque eu acho que é nisso que se diferencia a estrutura das manifestações, né? Então, o neurótico, ele quer poder ser perverso, ele quer poder fazer perversões, mas ele não pode. Então, ele vai fazer na medida que dá, na fantasia, né? Ou na medida que o superior dele autoriza ele fazer, né? E pensando ainda, falando um pouco da psicose e na pergunta que o Eduardo levantou, que é uma questão importante, que é como então a gente faz o diagnóstico diferencial, e sim, acho que um dos caminhos que a gente pode tentar seguir é o tempo das coisas, o tempo de análise, né, e o discurso, como o Bruno bem colocou, do sujeito diante do analista, ou o que ele transfere. Aí a transferência, de novo, é um grande conceito para nós, analistas, né, porque é como essa transferência vai se dar, e isso não se dá de primeira, às vezes, não é nos primeiros, e aí isso vai falar sobre entrevista preliminar,
porque é nas entrevistas preliminares que a gente, como analista, também vai poder ver o que a gente consegue atender, o que a gente consegue ouvir, né? De que estrutura a gente está diante e o que a gente também, a gente pode escolher, né, como analista, o que a gente quer ouvir, escutar, que analisantes a gente consegue atender, né? E outros que a gente vai encaminhar. Mas também me lembra um pouco a leitura do Miller sobre as psicoses ordinárias, que ele fala, uma neurose, ela é tão estruturada como neurose, né? Ela é tão quase rígida, né? Assim, tentando pegar uma imagem, tá? Não rígida como algo de fato rígido, mas como uma imagem simbólica. Ela é algo que já está tão estruturado que ele fala, quando um neurótico senta à sua frente, você sabe, né? Então, ali, os elementos são muito fortes, mas já a psicose nem tanto, né? Principalmente as psicoses ordinárias. Deixa a gente muito em dúvida sobre, opa, o que está operando aqui, né? E aí, sim, a gente tem que dar muito tempo ao tempo, né? Da análise, para poder entender de que estrutura a gente está escutando. Tem também analisantes que, muitas vezes, tem uma estrutura que parece perversa, mas, na verdade, é um histérico, né, principalmente nos homens. A gente falou da histeria masculina no nosso encontro anterior, e o quanto a gente fala muito pouco da histeria no homem. A gente fala muito mais da histeria na mulher, ou casos, né, até o próprio Freud traz o caso Dora, mas tem muita histeria em homem que, às vezes, a gente não está acostumado a falar sobre isso, ou a ler sobre isso, e passa batido, né, às vezes fica com uma dúvida, será que é uma perversão, né? Então, por isso que o encontro anterior é bem interessante, porque a gente vai falar muito mais da histeria no homem, né? Pode falar. Tem também a questão da gente ter uma estrutura obsessiva, mas com traços histericizantes. Ou ao contrário, que aí confunde mais ainda, né? Fica mais complicado de encontrar essa, né? Com manifestações, né? E o sintoma, que também pode vir e pode confundir, né? Porque como o sujeito constrói o seu sintoma, pode parecer uma estrutura, mas, na verdade, não uma estrutura, pode parecer uma posição e é outra, falando de histeria e a neurose obsessiva, né? A estrutura em si é a neurose. Pode falar, Eduardo. Gente, desculpa, que vocês estão entrando num ponto que é exatamente a minha pesquisa dos últimos 2 anos, então, caramba, que bom ter mais gente pensando sobre, eu não estou pensando sozinho, não estou ficando maluco. Mas é aí que eu acho que entra justamente o último ensino do Lacan, que é sobre o nó. Porque realmente é aí onde você consegue, eu não vou dizer bater o martelo, mas assim, esses fenômenos assim meio limítrofes e tal, eles ganham um contorno maior, né? Inclusive a psicose ordinária, porque o que garante que aquilo está dentro do campo das psicoses é justamente a tendência a uma inscrição nodal do tipo olímpico, que é o que o Lacan fala que é a psicose se noda desse jeito aqui. Né? Então, nenhum registro, não tem uma amarração borromeana, né? Os registros, eles estão realmente, eles estão presos, assim, então, se você soltar por exemplo, os dois ficam unidos, que não é como se configura o borromeano, né? Então, e aí vem essa coisa que eu fiquei pensando, né? O Bruno falou da questão dos tempos lógicos, mas acho que um forte índice clínico das estruturas é justamente a noção de tempo, sabe? Então, você tem, por exemplo, a coisa da urgência histérica, né? Parece um assunto, a coisa da pauta bomba, né? Parece um assunto, e daqui a pouco some. Opa, sumiu, não fala mais. Né? Chama atenção, fala, caramba, agora vai, né? Então, semana que vem vai voltar desse ponto. Então, urgência e interrupção. Quase como a coisa do coito interrompido, né? Quando tá chegando lá, né? Interrompe. E na neurose obsessiva, com essa coisa eu adorei, né, que a gente construiu aqui a ideia da permanência, essa coisa assim que o adiamento indefinido do momento de concluir. Então, pensa e fala e faz cenários e
planeja vinganças que jamais vão para o plano da ação, porque, bom, senão cessa, né? Cessa a coisa. Então, então esse transitar eternamente entre o tempo para concluir e o tempo para compreender e o momento de concluir, né? E fica nesse circuito, assim, nunca não vai. Por isso que, particularmente falando, né, a clínica com a neurose obsessiva, ela pode escambar assim para uma coisa muito perigosa, que é sempre ter uma interpretação a mais, sempre tem assim uma elucidação a mais, sempre tem um porém, né? Então, mas se isso não der certo, e se aquilo não acontecer, mas e se der certo, mas e se não, e se aquilo, coloca um monte de condicionantes, mas que não leva a lugar algum. Então, é a forma, assim, falando, né, uma experiência clínica e construindo aqui com vocês esse percurso de pesquisa, é a forma obsessiva de lidar com o tempo, essa coisa do adiamento indefinido, né? Então, eu acho que há, assim, eixos clínicos interessantes de se pensar, inclusive nesses momentos iniciais desses preliminares, né? Porque logo no começo do livro, o Jodó coloca uma coisa que para mim é fundamental. A gente precisa começar a trabalhar, a gente precisa estabelecer uma direção de tratamento com uma noção de diagnóstico que vai se confirmar ou não só depois. Às vezes só com 2, 3, 4, 5 anos de análise. Mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, assim, e é um dos pontos onde eu vejo, assim, às vezes, me colocando, inclusive, muita dificuldade de pensar por onde começar, quais são os índices, que índices clínicos eu começo, né? A Marina falou essa questão da transferência. Eu acho que a gente às vezes abandona cedo demais a transferência, né? Como um índice clínico, do tipo, puxa, de onde sou convocado aqui, né? Esse paciente, ele antecipa coisas ou ele, assim, atrasa, ele... de onde o outro, né? O grande outro é convocado nesse lugar ou não, né? Então, você vê na histeria, você tem toda a dinâmica, sedução, a coisa de perguntar pelo saber do outro, né? Qualquer coisa que a pessoa vai decidir, mas e aí, o que você acha? Mas e aí, o que você acha que eu faço? Mas o que você acha que eu respondo? Mas eu devo mandar ou não mensagem? Né? Então, ou seja, colocando o saber... Não, é você quem sabe. Você é meu terapeuta, você é meu analista, você é meu psicólogo, seja lá o que for. Você sabe, né? E quanto obsessivo, outra maneira, né? Então, essa coisa, assim, da demanda... Eu gosto muito dessa ideia que o Lacan trabalha no Seminário 9, que é a coisa a demanda do outro, no obsessivo, ela mata o desejo do obsessivo. Porque ele não consegue ficar em paz enquanto o outro deseja. Então, o que parece ser uma coisa, assim, bondosa, não, é uma pessoa super prestativa, né? Ela gosta de ajudar os outros. Não, a puta de uma formação reativa na medida em que isso está a serviço de calar o desejo do outro. É uma forma de você, assim, botar a tua hostilidade em jogo, para jogo, né? Na forma de cuidado, mas na verdade isso está a serviço do, olha, eu quero que você pare de me demandar, eu quero que você cale a boca, morra, né? O Lacan fala do lugar do morto, né? Lugar do morto. Se o outro não deseja, aí eu posso desejar. Se tá tudo feito, se tá tudo certo, não, agora eu posso. Mas aí quando eu vou sair de casa, mensagem no WhatsApp, não consigo mais. Então, no obsessivo, enquanto o outro deseja, o sujeito não pode existir como sujeito desejante, né? Porque o outro demanda, e se o outro demanda, eu preciso fazer. Né? Então, enfim, eu penso nessas trilhas, né? Muito bem colocado, Eduardo. Bom, gente, tá muito bom, muito boa a conversa, mas a gente vai ter que encerrar agora e a gente vai continuar no encontro que vem, né? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, que participou, Eduardo, né, Bruno, muito obrigada, e todo mundo que interagiu, e podem ficar sempre à vontade para escrever, falar aqui com a gente, tá bom? Foi um retorno muito bom. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Prazer. Até a próxima, pessoal.